vamos ver aqui, então, o que é que você, caro aluno, que vai fazer a segunda fase de História, tem que saber a respeito dessa temática. Bom, primeiro, a gente sabe perfeitamente que a história grega antiga, ela é justamente a produtora das nossas raízes culturais. A gente sabe muito bem que a cultura do mundo ocidental, ela surge ali, ela se desenvolve ali. Os gregos, de certa forma, eles deixaram um legado importantíssimo. Aliás, não só os gregos, não é isso, Ítalo? Os romanos também. Ou seja, a cultura greco-romana, ela, sem sombra de dúvida, influencia o mundo ocidental como um todo. Nós sabemos perfeitamente que muito da nossa estrutura de pensamento se fundamenta nos conceitos ali, definições, né, do mundo grego antigo, ou seja, conceitos e definições aristotélicas, não é isso, professor Ítalo? Tanto nas questões de política, como nas questões de organização do Estado, as questões das leis, a organização até da estrutura da cidade, que nós temos hoje no nosso mundo contemporâneo, ela é uma influência da cultura greco-romana, né? Tanto da cultura da civilização romana como da civilização grega. A nossa própria linguagem, a nossa própria estrutura de linguagem, ela tem muito da civilização romana e muito da civilização grega também. No caso dos romanos, né, a herança que nós recebemos da construção do latim. Ele vem justamente de uma derivação do latim, assim como o espanhol, o italiano e o francês. E além dessas estruturas, nós vamos ter também, é óbvio, as estruturas de cidadania, de ética, de moralidade, e de política também, professor Helder. Opa, exatamente. Olha só, a gente sabe perfeitamente que os gregos antigos deixaram contribuições na política, como você estava falando, na filosofia, na literatura, no teatro, na matemática, na medicina, enfim, nos esportes. Sem sombra de dúvidas, muita coisa foi produzida por essa civilização e, é claro, né, o seu maior legado a gente consegue visualizar até hoje. E no nosso dia a dia, muito daquilo que a gente visualiza na nossa sociedade, né, como, por exemplo, a própria democracia, conceitos importantes da política, enfim, foram desenvolvidos. Teatro foram desenvolvidos lá na cultura greco-romana. E um bizu muito importante para você que vai fazer a UES, você tem que saber que o mundo grego antigo, na verdade, ele nunca foi unido politicamente. Justamente. Isso é um bizu extremamente importante, né? Ou seja, os gregos não montaram uma espécie de império grego, como, por exemplo, os romanos fizeram. Na verdade, quando você olha para o mundo grego antigo, ele é bem maior do que é hoje o país chamado Grécia. Em outras palavras, o que é hoje o país chamado Grécia é apenas uma pequena parte do que foi o mundo grego antigo. E você sabe que esse mundo grego antigo ele era dividido em várias polis, em várias cidades e estados. Então, esse é um bizu extremamente importante. E atenção, caríssimo aluno, olha só, estamos falando de uma civilização clássica. Essa civilização ela tinha como modo de produção um modo de produção escravista. O que significa dizer? Significa dizer que quem trabalhava para produzir a existência dessa civilização era o escravo, ou seja, era em cima do trabalho escravo que se construía a riqueza, né, dessa civilização, a exploração do trabalho escravo. E aí vem uma pergunta muito importante: quem era considerado escravo, né? Então, olha, é importante ressaltar que escravos eram estrangeiros, quando eram capturados, poderiam, né, eles eram de fato escravizados. Se obtinham escravos através da pirataria, através de guerras, inclusive a escravidão por guerras era um dos principais tipos de escravidão. Tornavam-se escravos filhos de escravos, importante ressaltar. Crianças abandonadas também eram escravizadas, né? Escravidão por dívida, também muito importante, não é isso, professor Ítalo? E olha só, punições judiciais poderiam escravizar o indivíduo e, é claro, com relação ao preço do escravo, já que havia também um comércio de escravos aí no mundo antigo, o preço variava de acordo com a função que esse escravo, de certa forma, desempenharia. Então vejam que o leque aí era um leque bastante amplo, tá certo? É claro que a maioria dos livros didáticos, quando falam sobre isso, trazem apenas aqueles dois exemplos clássicos, né? Escravidão por dívidas e por guerra, tá certo? Mas vejam que, a nível de segunda fase,
O aluno ele tem que ter uma noção bem mais ampla do que de fato era a escravidão. E atenção, a lei não considerava o escravo como pessoa. O escravo ele era um objeto, não é isso, professor Ida? Justamente, gente. E aí, falando do escravo como objeto, tem uma fundamentação filosófica por detrás disso, que remete a nada mais nada menos do que Platão. Galera, Platão ele concebia a ideia da alma humana de 3 formas. A alma racional, professor Helder, que era apenas os filósofos e os reis que possuíam, que estavam situados aí na cabeça, né, na mente. A alma torácica, que apenas os guerreiros possuíam, por causa do seu vigor físico, por causa da guerra. E a alma das vísceras, das concupiscências, que estavam nas genitálias, que eram dos escravos. Por quê? Porque os escravos eles não tinham alma, os escravos não eram pessoas. Os escravos eram apenas objetos para serem mais ou menos na seguinte estrutura que Platão entendia como sociedade. Vai ter quem governa, vai ter quem guerreia e vai ter quem trabalha. Lembrando, gente, que o trabalho para os gregos, para a aristocracia grega, para a elite grega, era próprio dos escravos e não para a elite, tá certo? Porque havia a necessidade do ócio, havia necessidade do não fazer alguma coisa para justamente governar melhor, pensar melhor, produzir cientificamente melhor. É por isso que os escravos eles não eram considerados pessoas, eram considerados apenas máquinas de... Exatamente, meu amigo, exatamente. Olha só, então assim, falou em civilização grega, falou em modo de produção escravista e, é claro, civilização romana também, tá certo? Bom, muitos alunos nos perguntam como estudar a história da civilização grega antiga? Bom, a melhor forma é dividir em períodos e analisar o que há de mais importante em cada um desses períodos, pessoal. E aí, quais são os períodos da história grega antiga? A gente tem um período pré-homérico, que é aquele período que vai tratar sobre a formação do povo grego. Você sabe que o povo grego é um povo miscigenado, ele é formado a partir da mistura de vários povos, aqueus, eólios, jônios e dórios. Logo em seguida vem o famoso período homérico, cujas principais fontes de estudo são aquelas obras famosas, a Ilíada e a Odisseia. Nesse período a gente vai entender, né, o processo de formação dos gêneros, tá certo? Dos clãs gentílicos, até o desenvolvimento e o surgimento da polis grega. Olha só, um período extremamente importante. E quando a polis ela se forma, quando ela fica pronta, aí nós vamos para um terceiro período, que é o período arcaico, que é o período que nós estudamos de fato a história das polis. E, é claro, sobre as polis, você vai dar uma atenção especial a Atenas e Esparta, que são os exemplos mais clássicos que nós temos, tá certo? Lembrando que o Grego Antigo, segundo o próprio Aristóteles, possuía aí próximo de 300 polis gregas, tá certo? Outro detalhe importante, o período clássico, que é o período que eu peço sempre para que você tenha mais atenção. É o período realmente das guerras, é o período do apogeu da democracia grega. E, pessoal, olha, estudar a Grécia Antiga e não olhar, né, não compreender o surgimento da democracia e o que era a democracia na Grécia Antiga, é mesmo que nada. A maioria dos vestibulares, inclusive o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, pelo menos até o ano passado, ele cobrava bastante, né, ele exigia bastante esse entendimento. Então, o período clássico, importantíssimo. E o último período, o período helenístico, que é o período da dominação macedônica no mundo grego, tá certo? Então, olha só, dica importante, tá certo? Sobre o período clássico, quero só voltar aqui com relação à democracia, viu, Ítalo? A gente vai falar ainda mais sobre na parte de democracia, na parte de sociologia, né, de ciência política, mas eu queria só deixar claro que o que era a democracia para os gregos antigos? A democracia era a participação na vida política por parte do cidadão. A grande questão é quem era considerado cidadão, tá certo? Será que todo mundo era? Você certamente deve ter aprendido com o seu professor de história que no mundo grego, né? Ou seja, cidadão era digamos assim, um patamar que poucas pessoas tinham. É importante salientar que quando a democracia ela é criada por Clístenes, tá certo? A gente sabe muito bem que cidadão era apenas homens
maiores de 18 anos, homens, como surgiu em Atenas, homens atenienses, filhos de pais e mães atenienses. Então vejam que cidadão em Atenas, lá no mundo grego antigo, era um patamar que poucas pessoas, de certa forma, atingiam. Por quê? Porque só era considerado cidadão homem maior de idade, ateniense, filho de pai e mãe ateniense. Mulheres não eram consideradas cidadãos, estrangeiros não eram considerados cidadãos, escravos não eram considerados cidadãos. Quando você tira essas pessoas aí, né, dessa baila, fica um número pequeno. Então, olha esse bizu, muito importante. O próprio vestibular da UES já cobrou diversas vezes aí em edições passadas. Então, fica atento a isso. Bom, saindo da Grécia e agora vindo para Roma, e você já percebeu que essa live da gente ela vai ser bem objetiva mesmo. A gente não vai aqui, digamos assim, entrar no assunto, até porque se nós fôssemos aqui realmente estudar Grécia Antiga, pessoal, seria uma live só para a Grécia. E olha lá, ainda seria para cada período. Para cada período, e olha lá, e a gente ainda não iria esgotar o assunto, jamais com a pretensão de esgotar o assunto. Impossível. Por exemplo, se fosse uma live sobre cultura grega, já pensou? A gente, se nós passássemos aqui os próximos 10 anos fazendo live só sobre cultura grega, a gente ainda não ia conseguir esgotar o tema, porque é um tema vasto, amplo. Então, a gente vai ser bem objetivo, não é isso, Ítalo? Gente, lembrando que é só mesmo indicações dos conteúdos que vão ser cobrados na segunda fase, os conteúdos mais cobrados, tá certo? Então, é mais ou menos o seguinte, a gente aqui vai te dar um norte do que tu pode aprofundar nesses dias aí, nesses próximos dias, para a segunda fase da UES, tá certo? Pronto, olha só. E a gente vai agora para justamente falar de Roma antiga. Falamos de Grécia, porque não falar de Roma, uma civilização clássica importantíssima. E olha, quando a gente estuda a civilização romana antiga, a gente tem que perceber que a história desse povo ela é dividida em 3 partes. E olha só, monarquia, república e império. Helder, qual a parte que o vestibular da UES mais cobrou ao longo de suas edições? Pessoal, república. Por incrível que a gente sabe que a parte imperial é a mais famosa, mas a parte que o vestibular da UES tem uma predileção é a parte de república. Evidentemente que isso não quer dizer que não caia a questão de império ou monarquia, já caíram em edições passadas, mas a parte republicana ela aparece constantemente, meus amigos. E olha só, sobre república, eu quero destacar aqui um detalhe, que o que marcou esse período foi o conflito entre patrícios e plebeus. Então, o período republicano ele é marcado, né, justamente por esse jogo político, essa disputa entre patrícios e plebeus. E aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, você já está falando de sociedade, né, Helder? Exato, a sociedade romana, ela, ao longo da sua história, apresentou várias configurações, pessoal. A configuração clássica é essa que eu estou mostrando aqui no slide para vocês, ó. Patrícios, clientes, plebeus e escravos, né? 4 grupos. Mas ao longo da história foram surgindo outros grupos, né? Por exemplo, a classe dos equestres. Então, mas aqui a gente vai se deter nessa configuração clássica, onde patrício era o único que tinha direitos políticos, né? Pelo menos durante aí o período da monarquia e parte da república, os patrícios eram os únicos. Lá na república é que os clientes, plebeus, começaram a adquirir aí alguns direitos com muita luta, tá certo? Um detalhe importante, os patrícios eram os grandes proprietários de terra, a elite. Aí logo abaixo vem os clientes que não possuíam direitos, mas viviam ali subordinados aos patrícios. Muitos eram grandes comerciantes e para ter a proteção política, jurídica dos patrícios, viviam ali, né, bajulando, enfim, fazendo as vontades dos patrícios para que esses, como eram os cidadãos, pudessem proteger, né, o patrimônio dos clientes. E aí vem os plebeus, que eu gosto muito de chamar de o povão. O povão. Esses aí, muitos eram livres, né? Claro que quando havia escravidão por dívida, o plebeu ele perdia esse patamar de plebeu e aí descia para o patamar de escravo. Então, plebeus eram livres, mas não tinham direitos políticos, não tinham propriedades, e isso vai fazer com que eles disputem aí muitas coisas. E abaixo, na pirâmide social, nós temos os
escravos. Beleza? Então, é importante salientar esse detalhezinho para vocês: escravidão por dívidas ou por guerras, que eram as principais, tá certo? No período da monarquia eram um pouco numerosos, mas a partir do expansionismo romano na República, o número começa a aumentar. No período imperial, o número de escravos aí era bem maior do que o dos outros grupos sociais. Pessoal, Grande Helder, à vontade, já tem aqui amigo. gente fazendo a seguinte pergunta. O Opa. Anderson Silva está perguntando: professor, o slide será disponibilizado? Opa, vamos disponibilizar sim lá no nosso site, tá certo? Inclusive, quando terminar essa live, Wanderson, nós vamos colocar um link para você baixar esse slide dessa revisão. Hoje mesmo, logo quando nós finalizarmos aqui, a gente coloca o link lá, você baixa o slide em PDF com todo esse slide, tá certo? O site estudarhumanas.com, hein? Exatamente, show de bola. Olha só, com relação ao período republicano, como eu disse, que é o período que a UES mais cobrou na sua história, eu coloquei aqui um bizu para vocês: as conquistas dos plebeus. Né? Você sabe que os plebeus eles tiveram que se organizar e lutar por direitos. E eles conseguiram aí, por exemplo, uma magistratura só para eles, magistratura conhecida como tribunos da plebe, as leis das 12 tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma, pessoal. As leis antes eram orais, isso foi uma grande conquista para os plebeus. As leis licínias, que eram um conjunto de direitos, como, por exemplo, o direito de ter acesso às terras públicas, né? Coisa que os plebeus não tinham quando participavam das guerras. A lei Canuleia, pessoal, a lei Canuleia é muito importante. Permitia que um plebeu pudesse se casar com um patrício, porque antes da lei Canuleia, nem isso os plebeus podiam. Eles sequer podiam se casar com patrício, certo? E a lei Poetélia, que acabou aí com a escravidão por dívidas. Helder, como foi aí que o Império Romano ele caiu? Né? Vamos agora lá para o período imperial, para o finalzinho dele, para a gente finalizar aqui esse tópico. Olha, eu costumo dizer que 4 fatores são importantes para a queda do Império Romano. Resumindo, os 4 fatores: crise do colonialismo, crise do escravismo, o cristianismo e as invasões bárbaras, tá certo? E aqui, pessoal, eu coloquei, é claro, no material para vocês, de forma mais ampla, né? Ou seja, você sabe que a crise do colonialismo praticamente foi o quê? A crise do colonialismo foi a decisão do Império Romano de parar de crescer, de cuidar apenas daquilo que já tinha. E isso foi um grande erro, porque acabou aí gerando uma redução no número de escravos, já que a maior fonte de obtenção de escravos, pessoal, como é que eu posso dizer, era de fato as guerras, né? Ó, quase que a palavra não sai, as guerras. Eu acho que tem tudo a ver com a pergunta do Daniel Coelho. Professor, nesse período, tinha alguém que batia de frente com Roma? Opa, se tinha alguém... Nós tivemos aí conflitos fortíssimos, né? Por exemplo, vamos lembrar aqui de Cartago, com as guerras púnicas no período republicano, né? Ali pelo domínio do mar Mediterrâneo. Então, muito importante ressaltar que houve sim aqueles povos que bateram de frente, mas que acabaram, de fato, né, perdendo aí para os romanos. É interessante, ó, que essa pergunta me leva a lembrar, né, de uma informação muito importante, gente. Não é porque que nós estamos estudando o Império Romano que outras civilizações elas deixaram de existir ou não tinham suas influências. A cultura grega continuava fazendo suas influências, tendo seu domínio nas suas regiões. Ali os povos mesopotâmicos, os antigos povos mesopotâmicos, né, que depois se desenvolveram para outros povos, também do mesmo jeito, tá certo? Então, assim, pelo fato de dividirmos Grécia e Roma, não quer dizer que outros povos e outras culturas não tivessem as suas importâncias e não tivessem as suas histórias, certo? Porque, infelizmente ou felizmente, não sei, não quero suspendo o juízo de valor, mas nos dedicamos muito mais aos romanos e aos gregos por conta das influências que nós recebemos. Mas outras culturas, elas permaneciam ali, fazendo sua história, fazendo seus conflitos, seus domínios e tudo mais. Quer um exemplo disso? A civilização da China, né? A China com uma história fantástica, mas que infelizmente a gente não dá tanta atenção como a civilização romana, como a civilização grega. Por quê? Porque pouco tivemos influência, gente, da cultura chinesa no mundo ocidental, tá certo?
Então é só esses toques para a gente poder entender. Não quer dizer que tipo, pelo fato de estarmos estudando a Roma, os outros povos e outras culturas não existiam, ou estavam em declínio, ou não tinham força política. Não, tinha. Só que aí nos dedicamos mais a Roma por uma questão sistemática, por uma questão de organização de conteúdo. Não é isso, Helder? Exatamente. Perfeito, perfeito, professor Ito. Perfeito mesmo. Olha só, e para fechar aqui, olha gente, várias guerras civis acabaram deteriorando aí o Império Romano, a anarquia militar, o século III foi terrível, né? Nossa. Só para você ter uma ideia, no século III Roma teve aí 112 imperadores, dos quais apenas 3 morreram de forma natural. Então, período realmente de anarquia política mesmo, certo? Vários generais se autoproclamavam imperador. Então, foi uma coisa que acabou devastando o Império Romano, enfraquecendo o Império Romano, tá certo? Bom, como eu disse, crise do colonialismo, crise do escravismo. A gente também vai ter aí, pessoal, o cristianismo como um fator importante para derrubar o Império Romano. Até porque vale ressaltar que o cristianismo ele trazia algumas ideias que o próprio Império Romano ele não aceitava. Por exemplo, né, o cristianismo ele prega igualdade, fraternidade. Eu estou falando daquele cristianismo primitivo, viu, pessoal? É o cristianismo raiz, não raiz mesmo. É importante salientar que essas religiões cristãs que nós temos hoje são o quê? São interpretações em cima do cristianismo primitivo. Justamente. Importante ressaltar aqui que o cristianismo ele só surgiu de fato 70 anos aí aproximadamente depois da morte de Jesus. Jesus Cristo não era cristão, ele era judeu. Bem lembrado. Certo? Então é importante aqui deixar isso claro. Por quê? Porque Jesus, que vai pregar justamente essas ideias de igualdade, de fraternidade, Jesus, ele... Mensagens pacificadoras, exato, né? A questão da paz era muito importante para o cristianismo primitivo. Ele bateu de frente, pessoal, com o Império Romano. O Jesus ele condenava a escravidão, que era a base de sustentação do império. Eu costumo, viu, Ítalo, dizer que eu considero Jesus Cristo o maior revolucionário Sim. de todos os tempos. Por quê? Porque o cara bateu de frente com o império mais, pelo menos um dos mais poderosos da época, naquele momento. E foi justamente por isso que ele acabou sendo assassinado, torturado, né, de certa forma, e morto por esse Império Romano, por causa das ideias que ele defendia, ideias revolucionárias para o Império Romano. Então, o cristianismo, ele, de certa forma, é um dos fortes elementos que ajudou a derrubar o Império. Por quê? Porque ele se propagou entre as classes mais pobres. Tanto é que, enquanto era só pobre que praticava o cristianismo, o que é que o Império Romano fazia? Perseguia, né? Arena de gladiadores, né? Crucificações. Quando essas ideias começaram a chegar nas classes mais abastadas, né, as classes mais ricas, aí o Império disse, opa, peraí, enquanto era só pobre eu podia matar, mas eu não vou sair matando os ricos. Então, o que é que o Império faz? O Império começa a se render ao cristianismo. 313, Edito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos, e em 391, Edito de Tessalônica, quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Gente, olha só, a história do cristianismo, ela é uma história incrível. Viu, Vitor? Daria outra live aí fantástica só sobre o cristianismo. É uma história de resistência, é uma história de luta, né? E é uma história de transformação social. Isso. Porque ela vai pegar uma sociedade extremamente massacrada pelos impérios dominantes, né? Porque os judeus, os hebreus, eles vinham de dominação em dominação, e traz um pouco dessa ideia de, nossa, a gente pode ser um povo livre, um povo feliz, um povo que não vive na base de uma opressão de um outro regime, de uma outra cultura, né? E aí é muito interessante. Eu concordo, eu gosto dessa ideia de fazer uma live sobre o cristianismo. Só sobre o cristianismo, e que depois a gente poderia fazer aí só sobre cada uma das principais religiões do mundo. Já pensou? Aí vai ficar o projeto, a ideia, pra gente amadurecer. Fazer o seguinte, vou lançar uma campanha. Vocês colocam aí, hashtag live sobre cristianismo, tá certo? Pronto. Dependendo de quantas
de quantas notificações recebermos nessa hashtag, a gente faz a aula, tá bom? Fechou, fechado. Olha só, então, para fechar agora aqui, sim, ó, crise econômica, né? Ou seja, crise do colonialismo, crise do escravismo, e é claro, meus amigos, eu vou logo aqui para a parte principal, as invasões bárbaras. E aí, é claro, o império cai. Mas atenção, qual foi o império romano que caiu? Foi o Império Romano do Ocidente. Bem lembrado. Esse bizu aqui, para quem vai fazer a Oeste, é importantíssimo. O Império Romano do Oriente, que é o famoso Império Bizantino, esse continuou o Império Romano ainda por mais 10 séculos. Só no século XV que ele, né, cai. Mas no século V, o Império Romano do Ocidente cai com a tomada de Roma, né, por Odoacro, rei dos Érulos. Olha aí, então é aí, pessoal. E o que era o Império Romano do Ocidente acabou se fragmentando aí, vários reinos bárbaros, que é um tema para uma outra aula.